Salve Maria, meus caros, como vocês estão? Gravarei hoje um react de um vídeo de um protestante, onde ele aparentemente fala sobre o cânon bíblico, né? E presumo que ele mencione os livros deuterocanônicos. O perfil deste rapaz me foi enviado por um aluno e uma seguidora, e aí eles queriam que eu reagisse aos vídeos deste rapaz, né? E o vídeo que nós iremos reagir juntos aqui, e de certo modo comentar também, será um vídeo onde ele fala novamente sobre o cânon bíblico, tá? É um vídeo curtinho, é na realidade um corte, né? De um vídeo um pouco mais extenso, que eu acho que ele também fala sobre esse tema bíblico, não sei. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos começar aqui. Porque a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, os evangélicos tiraram esses livros e os católicos acrescentaram. A Bíblia evangélica existia antes da católica. Inclusive Lutero, quando ele fez a reforma ali, já tinha os livros que eram padrão da igreja desde a época que os apóstolos morreram. Aconteceu um movimento chamado Contra-Reforma, onde a igreja católica, para poder basear suas tradições sem sentido, colocou 7 livros a mais na Bíblia. Isso aconteceu bem depois da reforma protestante. Ou seja, não foi a igreja evangélica que tirou, mas foi a igreja católica que adicionou livros a mais. Cara, eu esqueci totalmente o nome do lugar que fizeram isso, mas tá lá na história. O que você acha da Bíblia Católica? O cara não falou isso, velho. Não, mentira. Eu vou até voltar aqui o vídeo. Católica que adicionou livros a mais. Cara, eu esqueci totalmente o nome do lugar que fizeram isso, mas tá lá na história. Ok, né? Tudo bem. É engraçado, né? Porque o vídeo todo, né? Eu não sei se tem 40 segundos de vídeo, 30, 40 segundos de vídeo, mais ou menos. É o rapaz falando mal da igreja, né? Fazendo uma série de acusações que não, a Igreja Católica que adicionou esses livros apócrifos, né? Quando Lutero iniciou a Reforma, e aí lá, no período da Contra-Reforma, no Concílio de Trento, a Igreja foi lá e adicionou esses 7 livros que até então não constavam nas Bíblias, né? Mas assim, eu não lembro bem o nome disso daí, mas está em algum lugar aí da história. Ou seja, uma pessoa sem total fundamentação, né? Então, eu não teria nem para que perder o meu tempo respondendo a uma pessoa sem fundamentação alguma daquilo que ela fala, mas como essa é uma lenda, pode-se dizer assim, muito corriqueira, né? A gente escuta isso o tempo todo, que os livros deuterocanônicos eles só apareceram na Bíblia Católica após a Revolução Protestante, né? Que esses livros eram apócrifos, não constavam nas Bíblias até então, né? Antes da Reforma. Então é interessante responder aqui, porque tenho certeza que muitas pessoas vão querer saber, de fato, a verdade, né, dessa história. Eu já deixei até separado aqui um livro muito bom. É um livro curtinho, mas repleto de fontes historiográficas, etc., inclusive dos primeiros séculos. Chama-se O Cânon Bíblico, certo? Um livro do professor Alessandro Lima, dono daquele apostolado virtual Veritatis Splendor. Quem é católico conhece certamente. E esse livro, por mais que ele seja pequenininho, ele traz realmente fontes muito seguras desde a época primitiva da igreja, né? E aí o rapaz, logo no início do vídeo, ele diz que a Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, já existia antes da Bíblia católica. Isso aqui é uma aberração completa, né? É uma bizarrice histórica e que bom que ele não fundamenta isso, vocês percebem, em livro algum, né? Ele não cita nenhum historiador, ele não cita nenhum livro, ele não cita nenhum pesquisador, ele não cita nenhuma fonte primitiva, como eu irei citar aqui, né, como apoio deste livro. Ele não cita nada, né? Ele cita, na realidade, as vozes da cabeça dele, neste mundo fantástico de Bob, onde a Bíblia protestante veio primeiro que a Bíblia católica, né? Enfim, completo absurdo isso. Mas de onde é que ele tirou essa história? Houve um concílio também questionado historicamente se de fato aconteceu, mas enfim, vamos presumir aqui que de fato as fontes que confirmam que este concílio ocorreu estejam corretas, né? O concílio chamado Concílio de Jâmia foi organizado por judeus, né, de linhagem farisaica, e neste concílio eles organizaram, né, aquilo que eles consideravam de fato canônico, né? Até porque no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que alguns livros eles tivessem a inspiração tida como certa, né, como por exemplo o Pentateuco, né, todos os judeus se utilizavam do Pentateuco, era algo que tradicionalmente foi confirmado como realmente sagrado, né, que aquilo dali veio de fato de Moisés que escreveu, mas
por mais que houvesse consenso em relação aos livros, alguns dos livros sagrados, como os dos profetas também, não existia um cânon pré-estabelecido entre os judeus. Né? Tanto é que alguns dos judeus, se eu não estiver enganado, os judeus da Palestina, se utilizavam da versão escriturística da Septuaginta, né? Da tradução grega daqueles livros hebraicos. E na Septuaginta consta, inclusive, livros que não estão na nossa Bíblia católica. Acho que não dá para ver na webcam aqui, mas a Septuaginta consta com livros como, por exemplo, Terceira e Quarta Macabeus, que não constam na nossa Bíblia católica. Né? Na Bíblia católica só há Primeira e Segunda Macabeus. Na Septuaginta há mais 2 livros dos Macabeus, há também o livro de Enoque, enfim, há livros de fato que não foram reconhecidos como inspirados pela igreja e, portanto, não entraram no cânon. E, na realidade, o próprio Cristo e os apóstolos se utilizaram diversas vezes da Septuaginta. E o bom deste livro aqui é que ele faz apontamentos, né, de quantas vezes Nosso Senhor e os apóstolos se utilizaram da versão grega, da tradução grega das Escrituras. Mas, enfim. Então, no Concílio de Jâmnia, né, ali por volta do ano 100 e poucos, mais ou menos, os judeus organizaram finalmente o cânon, né, sagrado dos judeus, né, que ficou conhecido como a Torá. Né? Então, são os livros do Pentateuco, mas todo o resto do Antigo Testamento que consta de fato nas nossas Bíblias católicas, com exceção dos livros deuterocanônicos, que são esses 7 livros que Lutero veio a remover muito tempo depois, né? Com aí seus mais de aproximadamente 15 séculos de atraso, mas enfim. Então, neste concílio, os judeus optaram por não inserir os livros deuterocanônicos, certo? Alguns tentam dar razões do porquê que os judeus não fizeram isso. Né? Uns dizem que é porque eram livros que não haviam sido escritos originalmente em hebraico, que era a língua mãe, pode-se dizer assim, do povo judeu. Então, pelo forte nacionalismo judaico, né, e sobretudo pelo fato do Novo Testamento ter sido escrito em grego, os judeus optaram, evidentemente, por ficar somente com aquilo que era escrito em hebraico, né? Ou seja, aqueles livros que não constavam, que constavam na Septuaginta, mas que haviam sido escritos originalmente em hebraico, não em grego. Né? Lembremos que esse início aí, primeiro século, segundo século, etc., já era uma época em que os cristãos estavam em ascensão. Né? Então, muitos judeus eles estavam se convertendo à fé católica, à fé cristã, e estavam abandonando o farisaísmo, o judaísmo em geral. Então, alguns dizem que por conta desse forte nacionalismo por parte dos judeus, eles não inseriram nenhum livro do Antigo Testamento que tivesse origem na língua grega, certo? Mas, de todo modo, é isso que este rapaz aí, ele diz que era a Bíblia protestante, né? Então quer dizer que a Bíblia protestante só tem Antigo Testamento agora. Porque mesmo no Concílio de Jâmnia, mesmo com os judeus até hoje, né, nos dias de hoje, eles não consideram como canônico, como sagrado o Novo Testamento. Né? Os evangelhos, as cartas apostólicas, etc. Eles não consideram nada do Novo Testamento como sagrado. Porque ainda estão presos naquele Antigo Testamento e não reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, como Messias, como Salvador. Não por acaso nosso Senhor Jesus Cristo foi morto justamente pelo escândalo dos judeus, né? Que diziam que ele não era Deus, por mais que ele afirmasse que era de fato Deus. Então, a Bíblia protestante, no dizer deste senhor aí do vídeo, ela só tem Antigo Testamento. Se é a mesma Bíblia anterior ao cânon bíblico da igreja, quando a igreja formaliza um cânon, então só podia ser essa. A menos que ele admita o cânon católico presente, por exemplo, no ano de 382, né, quando foi realizado o Concílio Regional em Roma. O decreto que formalizou os livros canônicos neste concílio possui a mesma lista que nós possuímos hoje nas nossas Bíblias, né, com os 7 livros deuterocanônicos lá. Para quem não sabe, né, e não sei se ele, no final desse vídeo aí, eu só peguei um corte, né, mas eu não sei se ele chega a mencionar a questão etimológica dos deuterocanônicos, mas não pensem que os deuterocanônicos se referem somente a estes 7 livros do Antigo Testamento. Eles são os deuterocanônicos do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós também temos livros deuterocanônicos, certo? Que inclusive nesse maravilhoso livro
o Alessandro Lima, ele mostra no início do cristianismo como que alguns livros só vieram ser adicionados depois. Por exemplo, o Apocalipse de São João, pela sua linguagem mística, pela sua linguagem muito, né, simbólica, com demasia em seus simbolismos, em seu misticismo e etc., em sua linguagem figurada, foi um livro que demorou por muito tempo a ser aceito, e alguns padres da igreja, antes, evidentemente, da formalização do cânon, sequer consideravam canônico ali em suas dioceses, né, em suas comunidades. Então, há livros deuterocanônicos também no Novo Testamento, mas que hoje os protestantes aceitam, né, como canônicos, sendo que esta formalização, né, esta confirmação de quais livros são canônicos e quais não são, veio justamente da igreja, né? E eu gostaria de citar aqui, né, o chamado Cânon de Damaso, que é justamente este cânon do Concílio Regional de Roma. Não vou ler o decreto inteiro aqui, né, o cânon damasceno, para que o vídeo não se estenda muito, mas vocês conseguem encontrar facilmente na internet. E a lista deste mesmo cânon, do ano 382, consta os 7 livros deuterocanônicos e os mesmos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que nós consideramos hoje canônicos sem problema algum. Então, isso daqui é o quê? 4º século, certo? Então, é uma loucura dizer que a Bíblia católica veio depois da Bíblia protestante, a menos que consideremos que a Bíblia protestante é só Antigo Testamento, né, e que eles rejeitam, portanto, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, de todo modo, gostaria de citar aqui somente 2 dos padres da igreja. Tá? O livro cita dezenas, cita os seus escritos, cita fontes historiográficas, cita historiadores, pesquisadores, enfim. Mas gostaria somente de citar 2 padres da igreja que tinham opiniões controversas acerca da canonicidade de certos livros. Tá? Isso daqui, lembrando, antes da formalização da igreja do cânon bíblico, certo? São eles Orígenes, né? Orígenes de Cesareia, e também São Clemente de Alexandria. Né? São Clemente de Alexandria, ele considerava a carta de Barnabé, por exemplo, como canônica, e também o Apocalipse de São Pedro. Ou seja, nas comunidades cristãs, onde São Clemente tomava parte, né, ensinava, pregava, etc., era essas 2 cartas, né, esta carta de Barnabé e o Apocalipse de Pedro, era um livro sagrado, era um livro canônico, mas hoje todos nós sabemos que não é, porque a igreja não os reconheceu como canônico lá no 4º século. E nos concílios posteriores, né, que foram reafirmando a canonicidade destes mesmos livros. Então, São Clemente de Alexandria tinha como canônico livros que hoje sabemos que não são. E também Orígenes, falando agora mais propriamente dos livros deuterocanônicos, né, ele reconhece o livro dos Macabeus, por exemplo, como livro canônico. Um livro que não consta nas Bíblias protestantes, mas consta nas Bíblias católicas. Né? Então, como assim a Bíblia protestante veio primeiro que a Bíblia católica? Né? Onde é que está essa Bíblia protestante, por exemplo, nos primeiros séculos? Não está em lugar nenhum. Né? Então, não existia um consenso acerca daquilo do que era sagrado e daquilo que não era. Os padres da igreja divergiam entre si. A igreja ainda não havia batido o martelo, podemos dizer assim. E também, esses cânones, como eu falei, eles foram sendo, né, reafirmados com o passar do tempo. Agora, a grande questão que eu levanto é a seguinte. Se Lutero, ele, iniciando a sua revolução protestante contra a igreja, contra o Papa, contra o clero e contra Cristo, se a Bíblia católica, a Bíblia no geral, naquele tempo ainda não possuía os livros deuterocanônicos, visto que, segundo este protestante, estes mesmos livros só foram adicionados lá por volta de 1545 para cima, que foi quando se iniciou o Concílio de Trento, a quais livros, então, Lutero se opunha durante a Reforma Protestante? Porque se esses livros não constavam na Bíblia Católica, não constavam no cânon católico, então Lutero não havia rejeitado nenhum destes livros, porque eles ainda não constavam no cânon.
Mas sabemos que Lutero, sim, rejeitou estes 7 livros deuterocanônicos. Ora, mas a Reforma Protestante foi em 1517. A Contra-Reforma, com o Concílio de Trento, foi por volta do ano 1545. Vejam o lapso temporal aqui. Certo? Vejam o lapso temporal. Olha a distância, de 1517 para 1545. Então, se esses livros deuterocanônicos não constavam nas Bíblias até a Reforma, a quais livros, então, Lutero se opôs durante a sua Reforma? Se eles não constavam na Bíblia? Se a igreja ainda não havia os confirmado como canônicos? É uma pergunta que você não tem como responder se você for honesto. Certo? Até porque, por volta do ano 1400 e bolinha, não vou lembrar exatamente o ano, Gutenberg, o inventor da imprensa, né, que era católico, por sinal, o primeiro livro fruto da imprensa foi justamente a Bíblia, anterior à Reforma, ano 1400 e pouco. E os livros deuterocanônicos estavam lá, na Bíblia de Gutenberg, né, quase um século antes da Contra-Reforma. Então, como é que ele pode afirmar que os livros deuterocanônicos só foram adicionados depois da Reforma? Sendo que há um século antes da Contra-Reforma, mais ou menos, os livros que constavam na Bíblia impressa por Gutenberg eram não somente a conformidade de livros que temos no Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento com os livros deuterocanônicos. Então, esses livros já estavam lá há muito tempo. Há muito tempo. Certo? Então, não há muito mais o que falar, não há muito mais o que se estender, né? O mais fica aqui a recomendação deste livro do Alessandro Lima, realmente um livro muito bom aqui na nossa língua, tá? E uma prova, né, de que boa parte destes protestantes de internet, eles não pesquisam exatamente antes de produzir conteúdo para enganar as pessoas. Infelizmente, muitos, mas muitos, inclusive até católicos, são enganados por esse tipo de lenda. Né? Uma lenda, realmente. Isso não aconteceu, não é um fato histórico. E no mais, mandem vídeos também para que eu possa reagir, para que eu possa responder. Que Deus nos abençoe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Que esses mesmos amigos que, por vezes, acreditam nesse tipo de situação, acreditam nesse tipo de vídeo, né? que é divulgado na internet, que infelizmente as pessoas dão audiência para esse tipo de coisa, acreditando de fato. E recomende o canal para os seus amigos. Se vocês quiserem entrar para os cursos da Sociedade São Gregório Magno, estarei deixando o link na descrição do vídeo. Que Nossa Senhora interceda por nós, que São Gregório Magno interceda por nós e que Deus nos abençoe. Até a próxima.